Evangelho que escreveu João, capítulo 3. Eu gostaria de começar a ler do versículo 22 em diante. No Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 22 diz assim: Depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judeia e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enó, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma, se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunha de que vos disse: Eu não sou Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já esta minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Nosso Deus, nosso Pai, eis-nos aqui, agradecidos por tua bondade, agradecidos por teus cuidados, agradecidos por tua provisão, agradecidos pelo teu Espírito que nos conduz, nos guia em toda a verdade, agradecidos porque, a despeito de nós mesmos, o Senhor continua fiel às suas promessas. Pai, manifesta entre nós o teu querer através do poder da tua palavra. Mantenha os nossos corações sintonizados com a tua voz e não permita que coisa alguma nos distraia. Pai, perdoe-nos das nossas fraquezas, perdoe-nos das nossas limitações. Nos entregamos a ti porque sabemos que em ti há misericórdia. Pai, somos teus e o Senhor é nosso. Oramos com confiança, porque o Senhor nos ouve e nos atende. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero mais uma vez agradecer ao pastor Manon e os pastores, colegiado de pastores da igreja, pelo convite. Quero pedir perdão mais uma vez à nossa irmã. É Juliana? Cadê a Ju? Cadê? Ah, ok. Nossa irmã Ju, que andou fazendo os contatos. Ultimamente tenho estado meio, já sou sumido, um pouquinho mais sumido. E eu dei muito trabalho à nossa irmã Ju. Transmito o meu pedido de perdão a ela por isso. E agradecer, como sempre, o carinho da minha maninha Camila, que cuidadosamente liga, querendo saber como é que o seu maninho está. Obrigado, Camila. Irmãos, eu quero dividir com a igreja uma palavra que eu já tive a oportunidade de ministrá-la em alguns lugares, mas que depois que eu me dispus a estar convosco, me veio ao coração dividir isso com vocês e até mesmo repensar um pouquinho mais em torno desses versículos nos quais está assente a reflexão e a mensagem de hoje. O valor da amizade no cristianismo. Ser irmão
Não depende da gente. Eu não escolhi você para ser meu irmão em Cristo. Deus quis. E nem você escolheu-me para ser seu irmão. Mas Deus quis. Ser irmão no cristianismo não é o problema. O problema é superar os limites da irmandade. Ir além. Ser amigos. Há um espaço todo especial na amizade, ou da amizade no cristianismo, que grosso modo a gente não leva em consideração, mas que é tão indispensável quanto. Porque a amizade é o tempero das relações entre irmãos. Pensando isso biologicamente, na verdade, o dilema é o mesmo. Quem tem o privilégio de ter muitos irmãos como eu tenho 10 irmãos, ou tive 10 irmãos, sabe um pouco do que eu vou dizer. Embora irmãos, mas a gente não é amigo de todos. A gente se respeita como irmãos. Tem as nossas discordâncias como irmãos, e é normal isso. Mas amigo, aí o papo é outro. Verdade. Verdade. Ontem, conversando com alguém, até a propósito do que eu estava pensando, eu vi amigos inimigos, irmãos inimigos. E surgiu um debate em torno disso. Como 2 irmãos tornarem-se inimigos a ponto de um não querer ver o outro? Onde um está, o outro não querer estar. O que um diz, o outro contradiz. Como pode? Na ocasião eu preferi ficar quieto porque não tinha muito o que dizer. Porque eu também não gozei de uma amizade profunda com todos os meus irmãos. Eu, como o segundo homem mais velho dos 11, eu gozei de muito respeito dos meus irmãos, muito respeito, e ainda gozo muito respeito deles. Mas eu não sou aquele irmão de quem os irmãos procurem quando estão apertados. Eu não sou o irmão com quem eles vão confidenciar as suas crises. Eu não tive um irmão com quem trocar sapatos, calças, não tive. Embora fosse muito respeitado, eu tomava conhecimento dos problemas dos meus irmãos de terceiros. Durante muito tempo isso me fez mal. Mas o que me consolava é que eu fiz o melhor que podia para ser amigo deles. Eles não queriam. Sinto muito, vou fazer o quê? Fui muito irmão, fui muito amigo da minha irmã que me segue. Com essa sim. Fui muito amigo, muito amigo. Como ela cresceu um pouquinho mais do que eu, sempre deu a impressão que ela era mais velha de mim. Então, eu perto dela sou nanico. Ela é muito alta, enfim. Mas era uma coisa doida com essa irmã, porque a gente pensava tão igual, tão parecido, que em algumas ocasiões fomos confundidos com os gêmeos. Lá vêm os gêmeos. E nós não éramos gêmeos. Apenas bons amigos e irmãos. Então, no cristianismo, a amizade aparece como um valor que dá sabor, que dá tempero às relações entre pessoas. E mais do que isso, o próprio Cristo fez referência à amizade, chamando a atenção aos discípulos, dizendo que já não vos chamo de servos, porque como servos vocês apenas me serviriam. Mas eu não quero que vocês apenas me sirvam. Eu quero vocês como meus amigos. Porque na qualidade de amigo, eu não vou esperar que vocês façam o que eu quero. Mas eu vou vos dizer por que vocês têm que fazer.
Porque, na verdade, aquilo que eu vos mando fazer não tem a finalidade de agradar a mim, tem a finalidade de resolvê-los e torná-los melhores do que vocês são. E isso só vai acontecer se, e tão somente se, a relação nossa deixar de ser de senhor para servo, de servo para senhor, e se tornar uma relação amistosa, amigos. Quando eu olho para a nossa igreja evangélica brasileira, eu encontro muitas dificuldades com isso. Muitas dificuldades com isso. Porque somos muito irmãos. Irmandade não é o nosso problema. O nosso problema é a amizade. Porque, embora irmãos, tem momentos que parece que a gente está lutando de lados diferentes, de lados opostos. Tem momentos que parece que a causa da nossa irmandade é diferente. Quando uns puxam para cima, outros puxam para baixo. Quando uns puxam para a direita, outros puxam para a esquerda. E isso tem coibido o amadurecimento do cristianismo na cultura e na sociedade brasileira. Nós teríamos sido muito mais relevantes se, e tão somente se, fôssemos amigos. Parte dos problemas que nós enfrentamos dentro da igreja teriam sido superados em muito. Mas essa falta de amizade impede que a gente supere as nossas próprias limitações. Porque uma coisa é você confessar o teu pecado em off para Deus. Outra coisa é você confidenciar o seu pecado ao seu irmão. Toda vez que você pensar em pecar, você vai lembrar que ele sabe que você faz aquilo. Aquilo te segura, aquilo te coíbe. Estou dando um exemplo espúrio, um exemplo pueril. Poderia ter dado outros exemplos. Alguns irmãos não precisariam enfrentar um divã nas terapias da vida. Apenas porque têm amigos. Têm com quem abrir e rasgar o coração. Mas justamente porque não tem com quem conversar, tem que pagar alguém para ouvi-lo, para escutá-lo. E grande parte da atividade no divã, nas clínicas, não é outro senão ouvir você. Orientar a sua fala com perguntas simples. Gradativamente você vai colocando o seu mundo interior nos eixos e tocar a vida para frente. Coisa que a gente poderia resolver isso apenas entre nós. Somos comunidade terapêutica na medida em que há amizade entre nós, ao abrir-se uns para os outros. Mas justamente porque nós não somos amigos, apenas irmãos, os problemas se avolumam. Tem horas que dá a impressão que cada um por si e Deus para cada um. Não acredito que seja essa a ênfase do cristianismo. A ênfase do cristianismo é outra. Amizade. Amizade. O texto que eu li é o exemplo de uma amizade muito bem sucedida. João Batista dá testemunho do amigo. João Batista apresenta-se como amigo do noivo, como amigo que assiste o amigo. Se apresenta como aquele que está diante do outro, com quem ele não está brigando, mas está somando forças. Então eu quero discorrer um pouquinho sobre a amizade de amizade na perspectiva de João Batista e tirar daqui algumas lições valiosas para a nossa caminhada enquanto cristãos. Jesus começou o seu ministério.
O colégio de apóstolos já está constituído. O ministério de Jesus está em ascensão. Ele delega a responsabilidade aos discípulos de batizarem, assim como João batizava. Os judeus só estavam de olho na cena. Embora a ministração no batismo não fosse distinta, mas eles percebem essa divisão. Jesus batizando de um lado, João Batista do outro, gerou esse mal-estar na consciência dos judeus. E um dos judeus procura os discípulos de João, não João, e semeia entre os discípulos a contenda. Gente, vocês estão sabendo que Jesus está batizando mais gente do que João? Os discípulos ficaram irados, extremamente irados, porque no imaginário deles, Jesus não podia batizar mais do que João. É a mesma coisa que dizer: ô pastor Manon, você não ordenou fulano? Claro que eu ordenei, agora ele é pastor, eu ordenei e tal. Beleza, você não está sabendo que a igreja dele está maior do que a sua? Alguém chega e conta essa história, faz essa fofoca. E aí a igreja se revolta contra o pastor. Pastor, tem que mandar calar aquele sujeito, porque ele está roubando o seu barato. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Só que por ocasião desse sentimento de revolta dos discípulos contra a atitude de Jesus com os seus discípulos, procuram João e lhe apresentam a situação. E aí João dá algumas respostas que apontam para a essência da amizade. A primeira coisa que João vai dizer é o seguinte: gente, guardem bem o que vou vos dizer. Ninguém tem coisa alguma se do céu não lhe for dada. O que eu tenho veio do céu. O que Jesus tem veio do céu. Não importa se ele está lá, se eu estou aqui, o que a gente tem veio do céu. Não é mera vontade ele fazer o que está fazendo. Não é apenas gosto meu fazer o que estou fazendo. Na verdade, o que a gente faz é um ordenado, é obediência à vontade do Pai. Você teria reagido assim? Segunda coisa, João apela para a consciência dos discípulos e diz: gente, vocês são testemunhas do testemunho que eu dei deste indivíduo, de quem ou contra quem vocês querem me pôr. Vocês são minhas testemunhas, que eu disse clara e categoricamente que eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Eu sou João. Cristo é Cristo. Clareza. Clareza acerca de si mesmo. João tinha uma noção muito clara acerca de si. E aí ele pede que os discípulos não o confundam. Eu não sou o Cristo. Eu sou João. Sou João. Terceira coisa, não menos importante. Ele apela para a missão de cada um. Jesus recebeu de Deus uma missão. Eu recebi de Deus outra missão. Agora, as duas missões não são contrárias, elas são complementares. Porque Jesus recebeu a missão
de ser o esposo. Eu recebi a missão de ser amigo do esposo. Eu cuido da esposa, do noivo, enquanto ele está ausente. Eu fiz o que fiz porque ele ainda não havia começado o seu ministério. Enquanto ele não começou, eu assistia àqueles que são seus. Mas quando o noivo aparece, o amigo tem que sair de cena, tem que entregar a noiva ao noivo. Eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo. Que maravilha isso. Isso, ao mesmo tempo que me alegra, me entristece. Me alegra porque é possível, está aqui, está registrado. Me entristece porque eu não sei se teria confiança suficiente para incumbir a um amigo tomar conta da minha mulher. Tomar conta da minha esposa. Gente, é verdade. Fala para mim. Você sai, vai viajar. Você teria coragem de deixar a sua noiva, sua esposa, para que o seu amigo tomasse conta dela? Verdade. Isso só atenta para o fato de que nós não temos amigos confiáveis. Essa é a nossa limitação. A gente desconfia. E a nossa desconfiança não é gratuita. Ela tem uma raiz, ela tem um fundo. Nos tempos que lá se foram, o cristão era conhecido pela palavra. Sim, sim, e não, não. Hoje, o crente diz sim de manhã, à noite diz não. O crente na igreja diz não. Passou da porta para fora, está dizendo sim. Não é gratuito que hoje, em determinados ambientes, nós, os crentes, somos conhecidos como caloteiros. E isso não é só crente que frequenta a igreja. Estou falando caloteiros, nós, os pastores. Então, como é que você vai confiar a tua mulher nessa gente que dá calote? Complicado, complicado. Mas a alegria é essa que é possível. Porque João assume que é amigo do noivo, assume a noiva do amigo, toma conta dela, ao sinal da chegada do noivo. Ele quer sair de cena e entregar a noiva íntegra ao noivo. É um espetáculo isso. Vamos em frente. Outro elemento não menos importante nessa relação de amigos, que aparece no texto com muita propriedade, é a alegria do amigo. Cara, o encontro do noivo com a noiva é um encontro de realização. É um encontro que se quer pleno. João não fica triste porque o noivo reencontrou ou encontrou a sua noiva. João diz que agora minha alegria é completa. A sensação que dava, ou que dá ao ler essas palavras, é que ele estava alegre, cuidando da noiva, do amigo. Mas essa alegria não era plena. Porque a noiva não estava completa sozinha. Porque o noivo não estava completo sozinho. Então ele não poderia, não conseguia se alegrar plenamente. Porque os outros não estão juntos. Porque os outros não se... E aí, quando o noivo se encontra com a noiva, João declara: a minha alegria agora está completa. A minha alegria agora está completa. A realização da noiva
está no noivo. A realização do noivo está na noiva. A realização de ambos. Puxa, é a alegria de João. Agora a minha alegria está completa. Hoje, em determinados momentos, a gente percebe que a alegria de uns é tristeza de outros. Isso dentro da igreja. Quando uns se alegram muito, alguns se entristecem. Quer dizer, alguns não gostam que os outros tenham sucesso. O sucesso de uns entristece outros. E até revolta, já ouvi irmãos orar. Pai, eu estou chateado. Parece que só chove na horta do outro. Você só responde às orações dele. Que horror. Infelizmente, a gente tem que conviver com isso. Foi. Não menos importante ainda, é que João diz assim: o meu ministério, embora seja complementar ao ministério do meu amigo, o meu ministério, no entanto, é apenas preparar-lhe o lugar, é apenas preparar-lhe o caminho. Então, ao fazer isso, eu sei que quando ele botar o pé na estrada, eu tenho que sair da estrada. Eu tenho que sair de cena. Ou seja, se eu cumprir com a minha tarefa, ou não, eu saberei agora que o meu amigo chegou. Porque a minha tarefa era cuidar dos preparativos da sua chegada. Agora que ele chegou, convém que eu saia de cena para que ele assuma o primeiro plano deste cenário. Então, convém que ele cresça e eu diminua. Porque os nossos ministérios não podem acontecer em paralelo. Porque eu seria um empecilho para os desígnios que de Deus recebemos. Convém que alguém apareça no primeiro plano e execute os propósitos de Deus. Quanto a mim, a minha parte não é o primeiro plano. A minha parte é a propedêutica. É aquele que vem antes de. É aquele que cria as condições. As condições estão criadas, ele chegou, agora eu preciso sair de cena. É uma tarefa difícil pensar isso nos nossos dias. Porque todo mundo luta por sucesso, todo mundo luta por fama, todo mundo luta por um espaço no sol, todo mundo quer estar diante dos holofotes, todo mundo. Engraçado que os púlpitos das nossas igrejas viraram palco de grandes tensões dentro das nossas igrejas. Conheço igrejas que racharam porque o pastor não dava oportunidade no púlpito. Conheço pastores que perderam membros apenas porque deu oportunidade a um e não deu oportunidade a outro. Conhecemos vários exemplos. Porque todo mundo quer aparecer. Ninguém quer sustentar aqueles que aparecem. Todo mundo quer aparecer. Para João, o lance não é aparecer. O lance não é ser o primeiro. A preocupação é ser o segundo. E ser o segundo, nesse sentido, é deixar que o primeiro cresça. Se necessário, sustentá-lo para que ele cumpra fielmente os propósitos para os quais foi designado.
Então, esse é a estrutura, é o esquema atrás dessa narrativa que nós lemos. Que eu quero extrair daqui alguns conselhos que nos podem ser úteis. Nos podem ser úteis. A primeira coisa que eu queria dividir com a igreja, a gente precisa se libertar das ilusões que tipificam os nossos dias. A gente precisa se libertar das fantasias ilusórias com as quais nós temos sido nutridos por essas determinações socioculturais e políticas nas quais estamos inseridos. A maior delas, e eu acredito que aparece no texto com muita propriedade, é a motivação que levou os discípulos de João a indagá-lo acerca de Jesus. É julgar a aparência como se ela fosse a realidade. Irmãos, isso é uma ilusão. Nós vivemos num mundo ilusório, extremamente ilusórios. Por exemplo, nesse instante eu pergunto para você, o Elias que você está vendo é o Elias mesmo? Isso aqui que você está vendo é o Elias? Ou você é o que você parece? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Porque uma coisa a gente aprendeu desde cedo. É a arte de representar. Todos nós somos atores sociais. Todos nós representamos. Ao acordar, ao botar o pé para fora de casa, a gente já está representando. Somos atores. Estamos num grande espetáculo, representando. Logo, nós nunca somos aquilo que parecemos. Porque o que parecemos é só a máscara com a qual queremos que os outros nos identifiquem. O lance agora é você se despir das tuas máscaras e deixar que os outros te vejam tal e qual você é. Porque se você não se despir destas formas de mascaramento, você nunca vai conseguir desenvolver a amizade genuína. Você é sempre um suspeito. Porque ninguém sabe o que está atrás dessa máscara que você usa. E é engraçado que para cada ocasião a gente tem uma máscara especial. É verdade. É verdade. No serviço, a máscara do bom funcionário. Mas quando... Deixa para lá. É verdade. Vocês sabem do que eu estou falando. O serviço é o bonzinho. Botou o pé para fora, fala mal da empresa onde trabalha. Estou mentindo? Claro que não. Oh, meu patrão, como tu está lindo. Nossa, patrão, você sacudiu o guarda-roupa. Como está lindo tu. Patrão dá as coisas, seu safado. Eu ainda tomo seu lugar, espera aí. Verdade. Verdade. Na escola, na faculdade, esse é o nosso prato de cada dia. Os meninos usam a máscara do aluno pensador. É engraçado que a gente, lá à frente dando aula, a gente sabe quem está atento e quem está viajando na maionese. A gente finge que a gente não sabe. A gente finge que a gente não sabe. Mas a gente percebe quando é que o aluno está com você, quando é que o aluno não está. Ele só está mascarado. Está aí, mas é o aluno de corpo presente. Na igreja, a máscara de domingo, santidade. A máscara da santidade. Bíblia debaixo do braço. Passos lentos e seguros. Chega perto do pastor a reverência. Paz do Senhor, pastor.
Verdade, a máscara da santidade. Até o dia que o pastor chama o safado, lhe põe sentado para repreendê-lo. No dia seguinte, aquele pastor não tem visão do reino. Vai para a igreja da esquina. É assim. Não, eu sou pastor, eu sei do que estou falando. Porque a gente convive com isso todos os dias. Eu repito, nós precisamos nos libertar das formas ilusórias com as quais nos transvestimos. Não há amizade genuína onde não há autenticidade. Há um livro que marcou a década de 90 e vem marcando gerações de lá para cá, de um sujeito, um francês, que pensou os nossos dias com propriedade que talvez os outros não fizeram. É um sujeito chamado Guy Debord. O título do livro é A Sociedade do Espetáculo. Todos nós viramos espetáculo e fazemos espetáculos. Nada mais do que isso. Enquanto espetacularizamos a vida, nós perdemos a nossa essência, perdemos a nossa autenticidade. Logo, onde não há autenticidade, não há amizade genuína. E João convoca os discípulos a isso. Não se iludam. Olhem para o que Deus fez. Deus deu a ele, Deus deu a mim, Deus deu a vocês, Deus deu a todos. O importante não é que cada um está fazendo com mais ou menos sucesso. O importante é que cada um faça com fidelidade aquilo que lhe foi confiado. Qual é a tua parte nessa história? O que é que Deus te confiou? Cumpra com fidelidade. Seja autêntico naquilo que você faz. E não deixe de assistir os teus irmãos. Porque se não houver autenticidade, é impossível auxiliar os outros. Eu, lendo a filosofia clássica, durante muito tempo me indaguei acerca do pensamento de um filósofo, que todos vocês conhecem, Platão. Platão é o filósofo do dualismo cosmológico, da filosofia de dois mundos, o mundo sensível e o mundo das ideias. É interessante, na filosofia de Platão, dos dois mundos, você tirar e fazer várias ilações, várias interpretações. E esses dias atrás, eu, refletindo um pouquinho mais sobre o assunto, me ocorreu o seguinte: de fato, existem dois mundos acontecendo simultaneamente. Um mundo é o mundo das coisas, o mundo das aparências. A outra coisa é o mundo das ideias, aqui. Nesse sentido, o mundo das coisas é o mundo das ilusões, o mundo das sombras, o mundo das trevas. Porque o mundo real é o que está aqui. Por quê? Porque o mundo das coisas é o mundo que se reflete do mundo das ideias. E o mundo das coisas é sempre um mundo imperfeito em relação ao mundo real. Quando você pensa, por exemplo, nessa coisinha linda que está aqui, que é o nosso púlpito, você diz que lindo, mas isso é uma cópia. O original disso está onde? Está na mente do designer. Por mais esforço que o designer faça, a cópia nunca é igual. O que é real? Isso aqui é o que está aqui. Tenta transcender isso. Se tudo isso é criação, a matriz original está na mente de quem? De quem criou. Onde é que as coisas são reais? Aqui ou lá? Engraçado que a gente prefere as cópias e não os originais. As imagens
e não aquilo de que as imagens se refletiram. Nesse sentido, despir-se das ilusões é mergulhar no mundo onde as coisas são o que são. É mergulhar naquilo em que as coisas não mudam, não são transitórias, são perenes. Em nós, isso aqui muda o tempo inteiro, mas há em nós alguma coisa que não muda. A nossa essência. É essa essência que precisa se exteriorizar, que precisa se sobrepor às formas representativas do nosso eu, para nós adentrarmos nas amizades genuínas, porque do contrário, foi. Segunda coisa, irmão, é imperativo que você viva de tal maneira que você não queira ser o que você não é. É imperativo que você aprenda e desenvolva um estilo de vida que te compele a nunca desejar o que você não é. Porque no nosso mundo, dizem que nada se copia, ou melhor, nada se cria, tudo se copia. Então a gente vive copiando uns aos outros. E nessa forma de copiar uns aos outros, muitas vezes acabamos assumindo para nós aquilo que não é nosso, aquilo que não tem nada a ver conosco. Nós vivemos num espírito de comparação constante. Então nós queremos trazer para nós o sucesso que está lá, mesmo que para nós o sucesso que Deus tem reservado não seja exatamente aquele. Sucesso Deus dá a todos, mesmo que nem todos vejam o sucesso da mesma maneira. Para muita gente Jesus foi um fracasso na história. Mas para nós, Jesus foi o maior sucesso. Qual é o grupo evangélico de música que está fazendo sucesso? São essas músicas que a gente canta nas nossas igrejas. E muitas vezes cantar as músicas que os outros estão cantando é coibir o espírito criativo que Deus deu a essa igreja, por exemplo. Deus não levantou aqui compositores? Deus não levantou aqui gente que escreve? Claro que levantou. Olha lá essa orquestra maravilhosa. Não é possível a gente compor aquilo que é nosso, genuinamente nosso, que reflete a nossa realidade, as nossas inquietações, as nossas tensões. Claro que sim, é possível. Por que não fazer? Não, temos que cantar as músicas que estão fazendo sucesso. Eu quero pregar, mas eu quero pregar como o pastor Elias. Cara, não queira fazer isso. Não faça isso. Seja melhor. Seja melhor do que isso. Não queira ser eu. Seja você. Descubra qual é a sua parte na história da revelação, porque não acredito que Deus não tenha dado alguma coisa para você fazer. E eu sei que se você se empenhar naquilo que Deus te confiou, você vai ser melhor do que eu. João Batista chama a atenção dos discípulos. Gente, não me confundam. Eu não sou Jesus. Não me olhem como se eu fosse o cara. Não sou ele. Eu sou eu. Me olhem como eu sou. Eu sou autêntico naquilo que eu estou fazendo. Porque é isso que Deus me confiou. Se vocês estão vendo que isso é fracasso para vocês. Para mim, isso é sucesso. Porque eu sou leal, fiel àquilo que me foi confiado. Então não me queiram que eu seja aquilo que eu não sou. Irmão, quer ser amigo? Não deixe que as determinações nas quais você está inserido te levem a ser o que você não é. Te levem a fazer o que Deus não te confiou. Não faça isso.
é dar um tiro no pé. Eu admiro Paulo quando usa a metáfora do corpo para se referir à igreja. Ela diz o seguinte: Cristo é a cabeça e nós, igreja, somos o seu corpo em particular. Quando você olha para o corpo, em condições normais, nenhum membro compete com o outro. Nenhum membro quer substituir o outro. Nenhum membro quer assumir o papel do outro. Mas cada um, cumprindo com honestidade e fidelidade com a sua tarefa, todos eles, em harmonia, constroem o corpo. É muito interessante. Mas, independentemente de cada um desenvolver a sua parte, há uma cooperação intrínseca. Porque o dia que o rim direito parar de funcionar, o rim esquerdo passa a trabalhar 2 vezes mais para suprir a ausência do direito que parou de funcionar. O dia que o pulmão direito parar de funcionar, o esquerdo funciona 2 vezes mais para compensar. Então há essa inteligência, há esse trabalho cooperativo entre eles. O dia que os olhos pararem de ver, os ouvidos se aguçam mais. Porque já que eu não posso ver com os olhos, agora posso ver com ouvidos. Aliás, há quem diz que a melhor maneira de enxergar é ver com os ouvidos. Quando você entrar no consultório do clínico geral, presta atenção. Você diz, eu vim dar uma volta e tal, saber como está tudo bem e tal. A primeira coisa que o clínico faz é pegar o estetoscópio e diz assim, vamos ver como está esse coraçãozinho. Mas ele é claro que não vai abrir o teu peito para ver como é que está o coração. Exatamente com o estetoscópio. E muitas vezes fecha os olhos. Porque com os olhos fechados ele consegue, a partir do que ouve, construir o seu coração na sua mente e saber se está tudo bem ou não. Engraçado. Mas foi. Então, não há disputa nos órgãos em condições normais. Os membros, cada um faz com fidelidade a sua tarefa, cooperando para que os outros também façam. Então, estou dizendo o seguinte, não se compare com ninguém. Porque você não é ninguém, você é você. Logo, o que Deus deu a você, não deu a mais ninguém. Se você fizer, beleza. Se você não fizer, quem sai prejudicado não é só você. É muita gente que seria tocada com o seu agir. Porque o dia que Deus deu a tarefa, a mão direita, de se sobrepor à esquerda, a esquerda reconheceu que a primazia é da direita e ela obedece à direita. Ela não luta para ser melhor do que a direita, pelo contrário, ela coopera para que a direita seja melhor. Há uma coisa grandiosa no organismo que me espanta. Cada membro não recebe mais ou menos do que aquilo que precisa para cumprir com a sua tarefa. Quando o cérebro manda fazer a distribuição dos nutrientes que vêm da comida, a distribuição é equitativa. Quanto cada um precisa para cumprir com a sua tarefa. E ao receber a parte de cada um, ninguém se revolta com o outro porque o outro recebeu mais do que devia. Porque ninguém recebe mais do que deve. Eu acredito que a mesma coisa acontece na igreja. Quando Deus repartiu os dons e talentos, Ele deu equitativamente para cada um, para que cada um cumpra fielmente com a tarefa que Deus lhe confiou.
Então Deus não abençoa mais ou menos ninguém. Deus abençoa de maneira equitativa. Se Deus te deu muito, Ele vai te cobrar muito. Se Deus te deu pouco, Ele vai te cobrar pouco. Se Deus ainda não te deu, aguarde, porque a tua hora vai chegar. Porque Ele não deixa de dar aos seus. Não há um membro no corpo que seja inútil. Agora, quando receberes a sua parte, não olhe para a parte que o outro recebeu. Concentre-se naquilo que você recebeu e seja fiel no uso e no cumprimento do que Deus te confiou. Porque senão, você vai se comparar e vai contender com os outros. Porque Deus deu mais e deu menos. Porque deu mais, porque deu menos. Paulo em Filipenses diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere o outro superior a si mesmo. O que Deus confiou ao meu irmão? É isso. Como eu posso fazer para ajudá-lo? O que Deus me confiou? Como executar o que está nas minhas mãos para que o corpo seja juntamente abençoado? Essa é a nossa tarefa. Foi. Outra lição valiosa, e aqui ela é tendente à amizade. Ser amigo para João Batista é ser aquele que vai adiante do outro. Eu sou amigo de Jesus. Como amigo, eu vou adiante dele. Mas ir adiante dele para quê? Tomar-lhe a dianteira? Tomar-lhe antecipadamente aquilo que é dele? Não. Ir adiante para preparar o caminho, para criar as condições. Pastor Manó está abrindo uma congregação ali. Opa! Isso aqui fica perto de casa. Ok. Antes dele chegar, eu já vou começar a conversar com os vizinhos. Porque daqui a pouco o meu amigo Manó vai chegar aqui e eu quero que ele seja bem recebido. Isso é ser amigo. Puxa vida, eu consegui um emprego maravilhoso. Opa! Eu sou o primeiro. Vou preparar o caminho. Porque depois de mim vêm outros. Porque eu vou abrir portas para que os meus irmãos entrem. Isso é ser amigo. Puxa vida, eu sou professor universitário, bacana. Então eu sei a crise que os jovens que estão terminando o ensino médio têm no ingresso à universidade. Pastor, você me ajuda? Posso te ajudar? Eu quero preparar esses meninos que vão ingressar à faculdade, para que quando eles chegarem lá, eles não sofram o que os outros têm sofrido. Prepare o caminho para os outros. Ser amigo é ir adiante do outro. Eu vim para o Brasil. Se eu sou amigo, eu devo criar condições para que os outros que ficaram e que quiserem vir, venham, não sofram aquilo que eu sofri. Sou amigo. Ser amigo é antecipar os passos do outro, não para criar-lhe arapucas ou obstáculos. Pelo contrário, criar condições para que o outro, quando chegar, não passe necessidades, não passe apertos, não encontre obstáculos. A igreja tem se articulado de maneira estranha. Porque a gente, no mundo das oportunidades, a gente aproveita as melhores para nós. As piores, a gente deixa para os outros. Isso quando ainda deixa. Porque tratando-se de emprego, eu entrei numa boa empresa. Depois que cheguei lá, eu fecho a porta para que ninguém dos meus entre. Principalmente se o cara tem um currículo melhor do que o meu.
O outro me assusta. O outro me dá medo. O outro não é aquele que me compele a abrir-me. O outro me faz fechar-me em mim mesmo. Isso é doença. E essa doença se chama inimizade. Amizade é o contrário disso. Vá adiante. Abra as portas. Crie condições. Deixa que os teus irmãos adentrem. Deixa que os teus irmãos desfrutem. Prepare a festa. Dê o melhor que você puder àqueles que vão festejar. Mesmo que para isso você tenha que ficar na cozinha, apenas assistindo quem festeja. João Batista é o cara da cozinha. A festa está acontecendo com Jesus e ele está à espera da morte. Porque o tempo dele acabou. A parte dele está cumprida. E ele se alegra com isso, não se entristece. Amém? Não feche as portas para os outros, abra. Não crie obstáculo, remova os obstáculos. Vai adiante, tire as pedras do caminho, para que o teu irmão não tropece. Está vendo ele ir para o buraco? Corra à frente dele e o freie. Meu irmão, não vá por aqui. Eu sei no que isso vai dar. Vai dar meleca, pare, volte, comece de novo. Faça isso é ser amigo. E é engraçado, que às vezes a gente pensa que o amigo é aquele com quem a gente está junto o tempo inteiro. Não tem nada a ver, porque João, quantas vezes Jesus se encontrou com João? Você lembra? Estavam sempre juntos? Não. Mas João diz, eu sou amigo dele. E Jesus diz a mesma coisa. Quando fala do amigo, ele se refere dos filhos nascidos de mulher. Ninguém foi maior do que o meu amigo João. Deixa para lá. A última coisa é que vos quero falar. Ser amigo é investir no outro. Ser amigo é investir no outro. Em troca de nada. João deu a sua vida para que o ministério de Jesus acontecesse. João investiu tudo o que tinha na pessoa de Jesus. A gente não faz menção disso, mas todo o seu ministério foi investir na vida de Jesus. Por isso é que quando Jesus começa a acontecer, João está rindo à toa, de tanta alegria, porque ele não investiu num saco furado. O investimento dele surtiu efeito. Você investe na vida de quem? Eu tive oportunidades nesse país que vão fazer parte da minha história. De pessoas que eu não sei como qualificá-las. Eu cheguei no Brasil com proposta de bolsa integral, num seminário, que não vem ao caso agora. Mas esse seminário recebia um dinheiro dos Estados Unidos. E é esse dinheiro que distribuía para os alunos que não tinham condições de pagar o curso. Só que, por má gestão, os Estados Unidos cortaram a verba. Cortaram a verba. Logo, eu fui dos últimos alunos a chegar, só que eu já cheguei depois da verba cortada. Mas a promessa de bolsa me foi dada antes do corte da bolsa. Então eu cheguei convicto que eu vou estudar na faixa, zerado. 2 semanas depois de ter chegado, já estava me engrenando nas aulas, a secretaria me chama e na secretaria me encaminharam para a tesouraria. Elias, você não é bolsista.
A sua bolsa foi cortada antes de você chegar, em janeiro. Você chegou em abril, já fazem 2 semanas. A gente precisava te dar a conhecer, que aqui não se estuda de graça, mas agora você tem que pagar. Longe de casa, tudo que eu conhecia era aquela comunidade, quer dizer, estava conhecendo a comunidade. Sozinho, fiquei me perguntando, e agora, o que eu faço? Não tenho dinheiro, não trabalho. Bom, eu fui chorar diante de Deus. Deus, tu agiu muito mal comigo. Eu era diretor de escola, estava fazendo faculdade de beleza, havia perspectivas bacanas de crescimento. Eu vim parar aqui nesse lugar para ser humilhado como estou sendo. Senhor, Bom, resumindo a história, Deus levantou uma irmã. Não vou citar nomes, porque se ela escutasse isso, ela viria de onde mora para me esganar. Mas essa irmã mandou uma terceira irmã ligar para mim, mesmo sem me conhecer, dizer que Deus a incomodou para que me sustentasse, ou pagasse a minha dívida. Essa era a proposta. Aí a irmã, eu fiquei maravilhado com aquilo. Sei dizer que a irmã pagou a minha dívida com o seminário, pagou a mensalidade daquele ano. E assim ela fez todos os anos, até terminar o curso. Eu não conhecia a irmã. Não conhecia a irmã. E ela não queria que eu a conhecesse. Mas eu precisava homenageá-la no dia da formatura. Eu pedi encarecidamente que a mediadora entre nós fizesse o esforço de convencê-la, porque eu precisava tê-la na minha formatura, porque eu queria homenageá-la pelo investimento na minha vida. Ela aceitou. Quando eu descobri quem era, fiquei de queixo caído. As pessoas que investem não são aquelas que têm tudo. São aquelas que dividem um pouco que têm com quem não tem. Ser amigo é investir no outro. E o investimento deve ser de tal maneira que, se necessário, aquele em quem eu invisto cresça e eu. João cumpriu com essa tarefa. Então eu não acredito numa amizade onde não há investimento. Se eu sou amigo de você, dentro das limitações que me cercam, de alguma maneira eu vou investir. Porque se sou amigo, eu quero que você brilhe. Porque quando você começar a brilhar, mesmo que eu esteja lá embaixo, eu vou me alegrar com você. Saber que eu tenho participação naquilo. Mamãe, certa feita, nos surpreendeu. Estávamos na mesa, sentados, jantando. Era costume reunir todo mundo à volta da mesa. Papai na cabeceira, mamãe do outro lado, papai, comida rolando, comendo. Pouquíssima conversa. Depois da refeição, o bate-papo. É sempre o pai que tomava a iniciativa do bate-papo, enfim. Mas nós estávamos comendo. Por algum desatino, alguém esqueceu a TV ligada. E daqui a pouco, passando o jornal, um ministro havia acabado de ser empossado e estava discursando na posse. Quando mamãe olha para aquele sujeito discursando,
nós só começamos a perceber as lágrimas no rosto de mamãe descendo. Daqui a pouco era choro mesmo. A gente ficou assim, gente, o que aconteceu? Mamãe perdeu parafuso, o que está acontecendo? E ela chorou com gosto. Mas chorou com gosto. E entre o choro tentava dar risada e as lágrimas caindo. A gente não estava entendendo o que estava acontecendo. Quando parou de chorar, aquele ministro já estava sentado, um outro sujeito do governo estava falando alguma coisa. Mamãe parou de chorar, olhou para nós. Enquanto limpava o rosto, ela disse: esse moço que acabou de discursar foi meu aluno. Foi meu aluno. Eu tenho participação na vida deste ministro. E aí mamãe naquele dia disse que a maior recompensa de um professor não é o salário no final do mês. A maior recompensa de um professor é ver o aluno se tornar melhor do que o professor. Hoje a minha alegria está completa porque o meu aluno é o meu ministro. Cara, me lembro com saudade disso. Talvez seja por isso que eu virei um professor também. Porque aquilo me marcou profundamente. E eu acredito que a amizade é isso. É investir no outro. E se alegrar com a vitória daquele em quem nós investimos. Se eu sou pastor, preciso investir nas minhas ovelhas e deixar que elas cresçam de tal maneira que, se necessário for, eu diminua. Eu me submeta a elas, porque elas cresceram e se tornaram maiores e melhores do que eu. Se eu sou pai, devo investir no meu filho, para que o meu filho venha a se tornar melhor do que eu. Se eu sou amigo, eu devo investir no meu amigo, de tal maneira que ele venha a ser melhor do que eu. João Batista nos ensina isso. Então, não há amizade sem investimento. E o investimento não é necessariamente investimento financeiro. Não. Às vezes é só emprestar o ombro. Às vezes é só emprestar o colo. Às vezes é só um abraço. Às vezes é só um oi. Amigo, vai nessa força. Tu não estás sozinho. Isso é investimento. Para você que faz, pode ser insignificante. Mas para quem recebe, pode ser tudo o que faltava para dar a guinada na sua história. Então seja amigo de alguém. Seja amigo dos teus irmãos. Jesus é o exemplo maior de amizade. Ele deu tudo o que tinha para que os discípulos fizessem uma obra maior do que aquela que ele fez. Para isso, investiu tudo o que tinha, inclusive deu a própria vida para que os amigos crescessem e se tornassem maiores do que ele. Você é amigo de quem? Você investe em quem? Quem é com quem você anda que por sua causa está se tornando melhor do que você? Ser irmão não é o problema. O problema é sermos amigos. Ser irmãos não é o problema porque não depende de nós. Deus fez. Legal. Ser amigo é o problema porque ser amigo não depende de Deus. Depende de mim e de você. Por isso, eu deixo essa incumbência a vocês. Considerando que a amizade cura muitas doenças. Se somos uma comunidade terapêutica, então devemos investir o máximo que pudermos na amizade, porque muitas doenças
não precisam de nenhuma dosagem, de nenhum tipo de medicamento. Apenas de uma conversa franca e aberta. Apenas de um abraço carinhoso. Apenas aquela certeza de que a gente não está sozinho no mundo. Tem mais alguém que se importa com a gente. Só isso cura, sara feridas profundas no ser humano. Então vamos investir na amizade. Vamos ficar de pé para orar. Por favor, feche os olhos. Com os olhos fechados, eu lhe peço encarecidamente que tente fazer uma lista dos teus amigos. Quantos são? Aqueles com quem você pode falar sem medo. Pode abrir-se sem receio. Quantos amigos você tem? Aqueles que você pode bater a porta a hora que for. Ele não se esconde, nem manda dizer que não está. Quando você precisa, mesmo que ele não tenha, ele te ajuda a procurar quem tem. Quem são os seus amigos? Na qualidade de pastor, eu ouso dizer, a nossa missão é muito triste, porque a gente se faz amigável de muitos, mas na hora que a gente precisa, a gente está sempre só. A gente ora por todos, mas na hora em que a gente precisa, ninguém está perto para orar por nós. Todo mundo pode tudo. Nós, os pastores, não podemos nada, porque escandaliza alguns. Quem são os seus amigos? Quem é amigo do seu pastor? Engraçado. Se você tem amigos, você tem investido o melhor que você pode. Você tem dado o melhor de si por esses amigos. Você tem criado condições para que os amigos cresçam e se tornem melhores do que você. Quem são os seus amigos? Quem te tem como seu amigo? Ser irmão já está feito, porque não depende de nós, Deus fez. Mas o que não está feito é o sermos amigos uns dos outros. É ir adiante uns dos outros para preparar o caminho, para preparar os lugares, para criar as condições. Isso falta. Como ninguém investe em ninguém, a gente percebe que poucos entre nós brilham, porque todo mundo quer brilhar junto. Quem são os seus amigos? E você é amigo de quem? Louvo a Deus, porque se cheguei aonde cheguei,
Tem muita gente nesta terra abençoada que investiu na minha vida. Fizeram com que eu me tornasse grande, um pouco maior do que eles. Louvo a Deus pela vida dos meus amigos. Alguns muito longe, outros nem tanto, outros ainda bem perto. Você é amigo de quem? E quem são os seus amigos? A igreja está aqui inteiramente à sua disposição. Você tem tantos irmãos quanto podem ser seus amigos. É só você querer. Papai do céu, obrigado pela vida dessa igreja. Obrigado, Senhor, pela vida dos pastores que estão à frente deste rebanho. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã. Obrigado pela vida de cada família. Pai, em nome de Jesus, semeia no coração desses irmãos o espírito de amizade, o espírito de irmandade, o espírito de cooperação, para que a tua igreja cresça em qualidade, tua igreja cresça em quantidade, que a tua igreja cresça e marque, Senhor, a história deste bairro, desta cidade, deste país. Pai, eu creio que levantaste homens e mulheres nesta igreja para fazer diferença nos lugares aonde tenham sido plantados, seja no trabalho, seja no colégio ou na faculdade. Pai, aonde quer que os teus filhos estejam, a tua mão abençoadora seja com eles. E que o Senhor seja exaltado e glorificado através da vida deles. Pai, em nome de Jesus, supre todas as necessidades. Faça tudo conforme parecer bem aos teus olhos. Pai, obrigado pelo carinho que este povo, que estes irmãos têm tido com a minha vida, com a minha pessoa. Pai, obrigado. É mais um encontro, espero que de amigos. Pai, espero ter deixado um pouco do muito que o Senhor me tem dado, na esperança de que este pouco possa florescer e gerar muitos frutos na vida dos meus irmãos e amigos. Pai, eu te entrego a história desse povo, a história desta igreja. Ó Pai, os projetos, os sonhos que o Senhor tem fundido no coração dos pastores. Pai, não deixe que esses sonhos, projetos, caiam por terra antes de se concretizarem. Pai, que o teu nome seja continuamente exaltado e glorificado, em nome de Jesus.